Atenção, Brasil! Neste exato momento, uma revelação profética vinda do lugar mais escuro da Terra está chegando até vocês. Um homem que vive sob a ditadura mais brutal do planeta, onde mencionar o nome de Jesus significa sentença de morte, onde cristãos são executados publicamente e suas famílias enviadas para campos de concentração por gerações. Este homem recebeu uma visão devastadora sobre o futuro do Brasil. E o nome que ecoou nos céus durante essa revelação foi Jair Messias Bolsonaro. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Um pastor que nunca viu uma foto do Brasil, que não tem acesso à internet livre, que nunca ouviu falar de Bolsonaro antes daquele dia, que vive escondido a 8 metros de profundidade em um porão secreto para não ser fuzilado. Este homem foi escolhido por Deus para trazer uma mensagem que vai fazer seu coração disparar. O que ele viu sobre os próximos anos vai abalar suas estruturas. Ele viu a escuridão mais profunda que esta nação já enfrentou, mas também viu a aurora mais gloriosa que nossos olhos verão. Preparem seus corações, porque o que vocês estão prestes a ouvir não é teoria, não é especulação, não é manipulação política. Esta é uma palavra profética, vinda diretamente do trono de Deus através de um servo que arrisca sua vida a cada segundo, simplesmente por respirar o nome de Jesus. A mensagem chegou ao Brasil de forma milagrosa, escondida em uma Bíblia contrabandeada, atravessando fronteiras impossíveis durante 6 meses até estar diante dos seus olhos agora. Antes de continuar, eu preciso que vocês façam algo muito importante. Se vocês ainda não são inscritos neste canal, cliquem agora no botão de inscrição. Ativem o sininho das notificações, porque conteúdos proféticos como este precisam chegar ao máximo de pessoas possível. Deixem seu like neste vídeo para que o algoritmo entenda que esta mensagem precisa ser espalhada por todo o Brasil. Compartilhem com seus grupos de família, com seus amigos da igreja, com todos que vocês conhecem. Esta palavra não pode ficar escondida. E agora, eu quero fazer um pedido especial. Vão até a seção de comentários e escrevam exatamente isso. A escuridão não vencerá. Escrevam essas 4 palavras. É uma declaração profética. É um decreto espiritual. É vocês concordando com aquilo que Deus revelou. Não importa a sua posição política. Não importa se votaram nele ou não. O que importa é que vocês estão reconhecendo que existe um plano divino em andamento. Então vão agora, pausem o vídeo se necessário e escrevam nos comentários: a escuridão não vencerá. Façam isso antes de continuar assistindo. Irmãos e irmãs, meu nome é Kim Sung Min, mas meu nome cristão secreto é Pedro. Tenho 39 anos de idade e vivo aqui na Coreia do Norte, em Pyongyang, a capital. Vocês precisam entender como é viver neste lugar. Não é apenas um país, é uma prisão gigantesca a céu aberto. Nosso líder supremo é adorado como um deus. Sua imagem está em cada esquina, em cada prédio, em cada casa. Somos obrigados a ter seu retrato na parede principal de nossas casas e fazer reverência a ele todos os dias. Aqui na Coreia do Norte não existe liberdade de religião. Não existe liberdade de pensamento. Não existe liberdade de nada. Tudo é controlado, vigiado, monitorado. Nossas conversas são escutadas, nossos movimentos são rastreados, nossa lealdade é testada constantemente. E se formos descobertos servindo ao Deus verdadeiro, ao Senhor Jesus Cristo, não é prisão que nos espera, é execução pública, fuzilamento na frente de multidões forçadas a assistir como exemplo de terror. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo neste inferno na terra, o Evangelho não pode ser apagado. Há um remanescente fiel aqui. Somos poucos, somos escondidos, vivemos como os primeiros cristãos nas catacumbas de Roma. Nos reunimos em lugares secretos, em porões profundos cavados debaixo da terra, em espaços tão pequenos que mal conseguimos respirar. Oramos em sussurros, cantamos hinos sem fazer som, apenas movendo os lábios para que ninguém nos ouça. Eu lidero uma pequena congregação de 12 pessoas. 12 almas corajosas que escolheram seguir a Cristo,
mesmo sabendo que isso pode custar suas vidas a qualquer momento. Nos reunimos em um porão escavado a 8 metros de profundidade debaixo da casa de um dos irmãos. Para chegar lá, descemos por uma escada estreita escondida atrás de um armário falso. O espaço é minúsculo, escuro, úmido. Não tem ventilação adequada. Ficamos suados, com falta de ar, mas é o único lugar onde podemos adorar ao Senhor livremente. Nos reunimos sempre às 3 horas da manhã, quando a cidade está dormindo, quando os vigilantes estão menos alertas. Cada um de nós sai de casa em horários diferentes, caminhando por rotas diferentes, para não levantar suspeitas. Levamos mais de 1 hora para chegar, fazendo desvios, verificando se não estamos sendo seguidos. É uma operação de risco extremo toda vez. Temos apenas uma Bíblia para os 12. Ela foi contrabandeada há 3 anos por missionários cristãos que arriscaram tudo para trazer a palavra de Deus até nós. Está escondida dentro de um tijolo falso na parede do porão. Só a tiramos durante nossos encontros. Cada versículo que lemos é como ouro puro para nós. Memorizamos tudo o que podemos porque não sabemos quando será a última vez que teremos acesso àquelas palavras sagradas. Foi em uma dessas reuniões, há cerca de 3 meses atrás, que algo extraordinário aconteceu comigo. Era uma madrugada de terça-feira, início de novembro deste ano de 2024. Estávamos reunidos no porão, os 12 de nós ajoelhados no chão frio e úmido. Tínhamos decidido fazer uma vigília especial de oração, intercedendo pelas nações oprimidas ao redor do mundo. Orávamos pelos cristãos perseguidos no Oriente Médio, na África, na Ásia. Clamávamos por misericórdia sobre povos que sofrem sob ditaduras e regimes totalitários. Nossos corações estavam partidos. Nossas lágrimas molhavam aquele chão de terra batida. Levantávamos nossas mãos ao céu, mesmo sabendo que logo acima de nós estava um país que nos caçava como criminosos. Eu estava orando com uma intensidade que nunca havia experimentado antes. Meu corpo tremia, minhas lágrimas não paravam de escorrer. Minha voz mal conseguia sair da garganta, tamanha era a emoção. Orava em coreano, clamando ao Senhor que tivesse compaixão das nações que vivem sob trevas, que libertasse os cativos, que trouxesse luz aos lugares mais escuros da terra. E então, irmãos, algo aconteceu. De repente, senti como se uma força poderosa tivesse entrado naquele porão. Não era algo que eu podia ver com meus olhos físicos, mas era tão real quanto o ar que eu respirava. Era a presença manifesta do Espírito Santo descendo sobre nós com um peso que nunca havia sentido antes. Meu corpo inteiro começou a tremer incontrolavelmente. Minhas pernas ficaram fracas. Caí prostrado no chão com o rosto na terra. E foi naquele momento que minha visão natural começou a escurecer. Não era um desmaio comum. Eu estava consciente, mas era como se estivesse sendo transportado para outra dimensão. Os sons ao meu redor foram ficando distantes até desaparecerem completamente. O cheiro úmido do porão foi substituído por uma fragrância que não posso descrever, algo celestial, puro, indescritível. Quando consegui abrir meus olhos espirituais, não estava mais no porão. Estava suspenso no ar, flutuando sobre um lugar completamente desconhecido para mim. Olhei para baixo e vi uma terra vasta, verde, cheia de florestas imensas e rios gigantescos. Via cidades enormes espalhadas por todo o território. Via praias de areia branca, montanhas cobertas de vegetação, uma terra abençoada pela natureza. Fiquei confuso. Onde eu estava? Que lugar era aquele? Nunca havia visto nada parecido. Na Coreia do Norte, nosso acesso a informações sobre outros países é completamente controlado. Não temos internet livre, não assistimos TV internacional, não vemos mapas do mundo. Tudo o que sabemos sobre o exterior é propaganda governamental dizendo que todos fora da Coreia do Norte são miseráveis e infelizes. Então ouvi uma voz. Não era uma voz audível que meus ouvidos físicos podiam escutar, mas era uma voz que ressoava dentro do meu espírito com uma clareza absoluta. Era a voz de Deus,
e eu sabia disso sem sombra de dúvida. A voz disse: Pedro, esta é a nação do Brasil. Veja o que vou fazer nesta terra nos próximos anos. Brasil. Aquele nome ecoou dentro de mim como um trovão. Brasil. Eu nunca tinha ouvido esse nome antes na minha vida. Não sabia onde ficava. Não sabia que língua falavam. Não sabia absolutamente nada sobre aquele país. Mas Deus estava me mostrando aquela nação por algum propósito que eu ainda não compreendia. Então a visão começou a mudar drasticamente. O céu sobre aquela terra começou a escurecer. Não era um escurecer natural como quando a noite cai. Era uma escuridão sobrenatural, densa, pesada, opressora. Era como se uma nuvem negra gigantesca estivesse cobrindo toda aquela nação de uma ponta à outra. A escuridão era tão intensa que parecia ter substância física, como se fosse uma entidade maligna envolvendo cada cidade, cada pessoa, cada lar. Olhei com horror enquanto aquela escuridão crescia e se intensificava. Vi pessoas nas ruas correndo desesperadas. Vi famílias chorando. Vi a economia daquela nação entrando em colapso. Vi comércio fechado, desemprego massivo, pessoas sem conseguir comprar comida. Vi a violência aumentar de forma assustadora. Vi o caos instalado por toda parte. Mas o pior de tudo era a opressão espiritual que eu podia sentir. Era como se demônios tivessem sido liberados sobre aquela terra. Via espíritos malignos voando sobre as cidades, entrando nas casas, atacando famílias. Via a imoralidade se espalhando como uma praga. Via valores sendo invertidos, o bem sendo chamado de mal e o mal sendo chamado de bem. Via instituições entrando em colapso, líderes corrompidos, tomando decisões que destruíam o povo. E no centro de tudo aquilo, no coração político daquela nação, em uma cidade que depois descobri chamar-se Brasília, via um governo opressor estabelecendo seu controle. Via liberdades sendo retiradas. Via pessoas sendo silenciadas. Via aqueles que se opunham sendo perseguidos, presos, destruídos publicamente. Era como ver um regime totalitário se instalando progressivamente, disfarçado de democracia, mas com todas as características de uma ditadura. Meu coração estava partido ao ver aquelas cenas. Gritei na visão: Senhor, por que estás me mostrando isso? O que é este lugar? Por que esta nação sofre tanto? E Deus respondeu com palavras que me gelaram: Esta nação um dia me conheceu, mas se afastou de mim. Eles trocaram minha glória pela glória dos homens. Construíram igrejas gigantes, mas perderam a intimidade comigo. Cantam louvores, mas vivem em pecado. Declaram bênçãos, mas praticam injustiça. Permitiram que a corrupção tomasse conta de suas instituições. Escolheram líderes que me rejeitam. Por isso, vou permitir que a escuridão venha sobre eles. Então, a voz de Deus me disse algo que ficou gravado no meu coração com letras de fogo. A escuridão será tão profunda que até os meus escolhidos duvidarão. No ano de 2025, as trevas começarão. No ano de 2026, a escuridão atingirá seu ponto máximo. Parecerá que Satanás venceu. Parecerá que não há mais esperança. Parecerá que a luz foi completamente apagada desta terra. Mas então, Pedro, no momento mais escuro, quando a noite parecer interminável, quando até os fiéis estiverem prestes a desistir, eu farei algo que surpreenderá a todos. Porque a noite mais escura sempre vem antes do amanhecer mais glorioso. E foi nesse momento que a visão mudou novamente. No meio de toda aquela escuridão devastadora, vi algo que me fez prender a respiração. Vi um homem. Ele estava em algum tipo de confinamento, parecia uma prisão ou detenção domiciliar. Estava cercado por acusações, por processos judiciais, por tentativas de destruir sua reputação e sua vida. Via pessoas poderosas conspirando contra ele, planejando formas de eliminá-lo permanentemente. Mas ao redor daquele homem, invisível aos olhos naturais, eu podia ver anjos. 12 anjos guerreiros,
vestidos com armaduras de luz, portando espadas flamejantes, formando um círculo de proteção ao redor dele. Cada vez que um ataque vinha contra aquele homem, os anjos bloqueavam. Cada tentativa de tirar sua vida era frustrada por intervenção sobrenatural. Ele não sabia, mas estava sendo guardado pela mão do próprio Deus. E então, ouviu um nome: Bolsonaro. O nome ecoou na visão múltiplas vezes. Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Eu nunca havia ouvido esse nome antes. Não fazia ideia de quem era essa pessoa. Não sabia se era um líder religioso, um profeta, um político. Nada. Mas o nome estava sendo gravado no meu espírito de forma indelével. Deus me disse: este homem foi escolhido antes da fundação do mundo para este tempo específico. Ele não é perfeito, tem suas falhas como todo ser humano. Mas eu o ungi para uma missão nesta nação. Muitos se levantaram contra ele, muitos tentaram destruí-lo, muitos conspiram para tirar sua vida até hoje. Mas minha mão está sobre ele. Nenhuma arma forjada contra ele prosperará, porque ainda tenho propósitos para cumprir através dele. Então, vi algo que me deixou sem palavras. Vi aquele homem sendo libertado de seu confinamento. Vi multidões nas ruas, milhões de pessoas gritando seu nome, chorando de alegria. Era como se toda a nação tivesse esperado por aquele momento durante anos. A emoção era palpável até na visão. Vi pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, unidas em uma celebração que parecia transcender a política normal. E Deus me disse: quando virem este homem ser libertado de sua prisão, quando virem ele ressurgir do vale mais profundo, saberão que a libertação de toda a nação está próxima, porque eu o escolhi como sinal. Ele é o símbolo da restauração que trarei sobre o Brasil. Mas então, a visão me mostrou algo ainda mais impressionante. Vi o ano de 2027. Vi a escuridão que havia coberto aquela nação começando a se dissipar. Era como assistir o amanhecer depois da noite mais longa da história. Os primeiros raios de luz começaram a penetrar as trevas, e conforme a luz ia aumentando, ia revelando uma transformação extraordinária. Vi aquele homem Bolsonaro sendo colocado novamente em posição de liderança. Mas não era uma vitória política comum. Era algo sobrenatural, algo que nenhuma estratégia humana poderia ter planejado ou executado. Era a mão de Deus literalmente movendo as peças do tabuleiro político daquela nação de uma forma que deixaria até os incrédulos sem argumentos. Vi que quando isso acontecesse, uma onda de justiça varreria o país. Vi políticos corruptos sendo expostos publicamente. Vi esquemas de corrupção que estavam escondidos há décadas sendo trazidos à luz. Vi pessoas que pareciam intocáveis caindo uma por uma. Vi aqueles que haviam conspirado contra o ungido de Deus sendo envergonhados diante da nação inteira. E não era vingança humana, era justiça divina. Era Deus mostrando àquela nação que Ele ainda está no controle, que Ele vê tudo, que nada escapa aos seus olhos e que no tempo certo Ele traz tudo à luz. Vi também um despertar espiritual começando a acontecer, igrejas que estavam mornas sendo avivadas, pessoas que haviam se afastado de Deus voltando para Ele de todo o coração. Um movimento de arrependimento genuíno varrendo a nação. E no centro de tudo, via aquele homem, Bolsonaro, sendo usado como instrumento para criar um ambiente onde os valores cristãos pudessem ser novamente honrados publicamente sem vergonha. Deus me disse: eu farei tudo isso para que o Brasil saiba que eu sou Deus, para que eles entendam que não são políticos que controlam o destino das nações. Sou eu, o Senhor, que levanto reis e derrubo reis. Sou eu que estabeleço governos e os removo conforme minha vontade soberana. E quando virem tudo isso se cumprir, desde a escuridão mais profunda até a aurora mais gloriosa, não poderão negar que foi minha mão que operou tudo. Então, Deus me deu uma ordem específica que me deixou assustado. Pedro, eu quero que você escreva tudo o que viu.
Quero que você coloque esta mensagem em um papel e a esconda na única Bíblia que vocês têm. Quando missionários vierem trazer mais Bíblias contrabandeadas, essa Bíblia com sua mensagem será levada ao Brasil. Pode levar meses, pode levar anos, mas chegará no tempo certo. E quando o povo brasileiro ler suas palavras, quando souberem que esta profecia veio de alguém que nunca ouviu falar deles, que vive do outro lado do mundo, em uma das ditaduras mais brutais que existem, eles saberão que não é manipulação humana. Saberão que é palavra profética verdadeira vinda do meu trono. Eu respondi tremendo: mas, Senhor, se me descobrirem escrevendo sobre outra nação, se encontrarem este papel, me executarão. Minha família será enviada para campo de concentração. Os 12 irmãos que se reúnem comigo serão fuzilados publicamente. E Deus respondeu: eu estarei com você. Confie em mim. Sua obediência salvará vidas no Brasil. Sua coragem inspirará fé em pessoas que você nunca conhecerá. Faça o que estou te mandando fazer. E então, tão subitamente quanto havia começado, a visão terminou. Voltei à consciência no porão. Estava prostrado no chão, ensopado de suor, tremendo incontrolavelmente. Os outros 11 irmãos estavam ao meu redor, assustados, me perguntando o que havia acontecido. Eu havia ficado naquele estado por mais de 2 horas, mas para mim pareceram apenas minutos. Contei a eles tudo o que havia visto, cada detalhe, cada palavra que Deus havia falado. Eles ficaram em silêncio, processando a magnitude do que estava sendo revelado. E então, com mãos trêmulas, peguei um pedaço de papel de arroz que tínhamos escondido e uma caneta que mal funcionava. Escrevi cada palavra da visão com o máximo de detalhes que conseguia lembrar. Quando terminei, dobramos aquele papel do tamanho de um selo postal. Um dos irmãos abriu a Bíblia e, com muito cuidado, colamos o papel dentro da capa, de forma que parecesse apenas parte da encadernação. Então oramos sobre aquela Bíblia, pedindo a Deus que a levasse ao seu destino final no Brasil, não importando quanto tempo demorasse. 3 semanas depois, missionários cristãos chegaram secretamente à Coreia do Norte com mais Bíblias contrabandeadas. Quando nos encontramos com eles naquele porão às 3 da manhã, entreguei nossa única Bíblia de volta, explicando que havia uma mensagem profética escondida dentro dela que precisava chegar ao Brasil. Eles prometeram que fariam tudo o que estivesse ao alcance deles para cumprir essa missão. E agora, irmãos brasileiros, vocês estão ouvindo esta mensagem. Aquele papel levou 6 meses para chegar até vocês. Passou pela China, pela Coreia do Sul, pelo Japão, atravessou o oceano, passou por missionários em diferentes países, até finalmente chegar às mãos de cristãos brasileiros que transcreveram minha mensagem e a estão compartilhando agora. Brasil, preparem-se. Deus me mostrou que 2025 será um ano de lágrimas. Vocês verão coisas que nunca imaginaram ver em sua nação. A economia vai sofrer. A violência vai aumentar. A opressão vai se intensificar. Parecerá que a luz está se apagando completamente. E 2026 será ainda pior. Será o ano mais escuro da história recente de vocês. Muitos perderão a esperança. Até cristãos fervorosos questionarão se Deus os abandonou. Mas eu lhes digo, pela palavra que Deus me deu, não desistam. A escuridão não terá a última palavra. A noite mais escura sempre precede o amanhecer mais glorioso. E em 2027, vocês verão a mão de Deus se mover de uma forma que deixará o mundo inteiro sem palavras. Vigiem por Bolsonaro. Orem por ele e sua família constantemente. As tentativas contra a vida dele são reais, as conspirações são reais, mas Deus colocou anjos ao redor dele. Quando virem ele sendo libertado de qualquer forma de prisão ou confinamento, saibam que é o sinal de que a libertação de toda a nação está próxima. E quando tudo isso se cumprir, lembrem-se de que esta profecia veio de alguém que vive na escuridão da Coreia do Norte, alguém que nunca viu uma foto do Brasil, que nunca ouviu falar de Bolsonaro antes daquele dia. E glorifiquem a Deus,
porque só ele poderia orquestrar algo assim para provar que ele está no controle de tudo. A escuridão não vencerá, Brasil. A aurora está chegando.